Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Escravos de Cristo. O texto que serve como base, Efésios capítulo 6, versos 5 a 8, que diz assim: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Antes de podermos aprofundar no nosso estudo de hoje, eu o convido para orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque ela se preocupou com detalhes relacionados às situações mais complexas que um ser humano pode viver nessa terra. Ao estudarmos sobre o relacionamento de senhores e servos, temos a oportunidade de poder entender que, mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor espera que sirvamos uns aos outros como ao Senhor. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco através do teu Espírito. Colocamos diante do Senhor também cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, pedindo que o Senhor responda de acordo com a sua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto que acabamos de ler, podemos ter aqui uma situação um pouco mais complicada se não entendermos a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Temos que voltar àquela velha máxima que a gente já tem utilizado tanto na lição da semana passada como também nessa. O apóstolo Paulo está falando sobre a unidade em Cristo. Ele está mencionando que a nossa postura nesse mundo deve ser a postura de pessoas que se submetem umas às outras como ao Senhor. Pessoas que estão dispostas a viver um estilo de vida baseado no amor com o propósito de influenciar o outro para o reino de Deus. Paulo, quando ele está falando agora especificamente sobre a questão da postura do servo, ele olha para esses indivíduos e ele vai dizer para eles o seguinte: sirvam fazendo o seu melhor, mesmo como escravos. Nós já vimos na lição de ontem que Paulo, muito provavelmente, tinha em mente que qualquer tipo de rebelião que fosse movida por escravos cristãos poderia terminar na própria crucificação deles. E ele acreditava piamente que mesmo nas piores circunstâncias, se seguirmos os planos da parte do Senhor Deus, nós podemos fazer com que o reino de Deus ainda acabe por se expandir. O que, nesse contexto, ele está mencionando é que o servo ele deve fazer o seu melhor como ao Senhor. Há um jogo de palavras aqui. A palavra Senhor e a palavra Senhor. Em português é a mesma coisa. Entretanto, em grego, há uma diferenciação entre as palavras. Quando ele vai se referir a Cristo Jesus, ele se refere ao Kyrios, que é o Senhor absoluto, o governante do universo, referindo-se a Cristo Jesus. Ao invés de você servir a homens, sirva como quem está servindo ao Rei do Universo. Faça o seu melhor como se estivesse fazendo ao Rei do Universo, e você percebe na própria estrutura que ele vai utilizando para poder escrever que o propósito desses escravos é conseguir transformar as circunstâncias nas quais eles se encontram. Como que eles poderiam transformar essas circunstâncias? Paulo não acreditava que essas circunstâncias poderiam ser modificadas através do uso da força, através das revoluções, através do uso da espada. Não. Paulo acreditava que a única maneira de conseguir uma mudança duradoura naquele estado de coisas era transformar os inimigos em amigos. Era transformar aqueles que queriam o mal, que haviam comprado uma outra pessoa como escrava, que agora fossem tão influenciados por aquilo que era o estilo de vida desse escravo, que ele acabasse se tornando irmão desse mesmo escravo em Cristo Jesus. É essa a base de argumentação que ele vai trabalhar.
Há alguns pontos que são mencionados pelo autor da lição que eu acho realmente interessante. Ele diz: observe a maneira pela qual Paulo exortou os escravos a fazer a substituição do senhor terreno pelo senhor do céu. Em Efésios 6, verso 5, os senhores foram diminuídos por Paulo como senhores só daqui da terra. E ele aponta para o real Senhor, aquele que está no céu. Você percebe que esses senhores de escravos, eles se sentiam realmente muito poderosos, porque afinal de contas ele tinha uma pessoa que era propriedade sua. Paulo vai dizer para esse indivíduo que é escravo, ele vai dizer: esse indivíduo só é seu senhor aqui na terra. Agora, o teu senhor absoluto, ele está no céu. Então, veja, diante desse senhor que é o criador do céu e da terra, quem era aquele mero ser humano que nesse momento o escravizava? Ele estava a serviço do Senhor do céu e não do Senhor da terra. Depois, Paulo, ele menciona que esses escravos, eles deveriam servir com temor e tremor, com sinceridade de coração, como se fosse a Cristo. Entendendo, é claro, e aqui no contexto você percebe nitidamente, que uma rebelião poderia terminar como havia terminado tantas outras rebeliões. Eu mencionei ontem a rebelião que foi movida por Espartacus, bem como por um grupo tremendo de escravos que se uniram a ele, e que 6.000 deles foram crucificados. Paulo sabia que nós deveríamos servir a Deus até a morte, ser fiéis até a morte, mas que a morte não deveria ser abreviada na perspectiva do cristão, e que ele agora, mesmo sendo escravo, ele deveria trabalhar como livre que ele era em Cristo Jesus, para influenciar o outro. Em Efésios 6, verso 6, Paulo ele aponta a substituição do senhor terreno pelo senhor do céu, de uma forma mais clara ao afirmar que o escravo ele deveria oferecer serviço genuíno como escravo, não dos seus senhores, mas como o servo de Cristo Jesus. Assim como quando nos tornamos servos de Cristo, nós devemos estar dispostos a servir uns aos outros, mesmo que o seu Senhor ainda não tivesse tido a oportunidade de poder se entregar a Cristo, ele deveria servir a ele com o propósito de poder influenciá-lo para que ele também pudesse se entregar ao Senhor. Em Efésios 6:6, Paulo ele está mencionando que na realização das tarefas desse escravo, ele deveria fazer de coração a vontade de Deus, oferecendo um serviço sincero, dirigido a Deus. O que ele ia fazer, ele deveria oferecer como oferta a Deus, e não ao seu senhor terreno. E ao mesmo tempo, enquanto ele trabalhasse dessa forma, buscando fazer a vontade de Deus. E aqui está o grande segredo. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é de que tenhamos a oportunidade de poder influenciar os outros para o reino. Tem alguns cristãos que têm dificuldade de poder entender isso e dizem, quando passam por uma situação probante: eu vou te entregar nas mãos de Deus, esperando que Deus mande um raio para poder destruir outra pessoa. A melhor forma que Deus encontrou para conseguir mudar as circunstâncias é transformar inimigos em amigos. Quando você olha para o Salmo do Pastor, Davi ele vai escrever esse salmo e ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O que o Davi está dizendo aqui preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O que ele está dizendo com isso? Que prazer existe de você estar sentado numa mesa junto com seus inimigos? É que mesa é um lugar onde você só se senta com amigos, onde você só se senta com quem tem intimidade. O que o Davi está dizendo é que quando Deus é o teu pastor, ele é capaz de transformar até inimigos em amigos. Mas aquele sentimento de retribuição, a gente quer que o inimigo pague, que o inimigo sofra. O que o Paulo está dizendo é: de coração, faça a vontade de Deus, oferecendo a ele o serviço que você está fazendo. E, finalmente, no versículo 7, Paulo incentivou a realização de serviço positivamente motivado, oferecido para o Senhor e não para pessoas, entendendo que a retribuição ela vem do Senhor. E retribuição, nesse caso, é nada mais nada menos do que servir a Deus e ver o outro transformado em irmão. Não é à toa que nas igrejas lares
do Novo Testamento, tanto em Roma como em tantos outros lugares do Império Romano, era muito comum você encontrar sentados um ao lado do outro, enquanto a palavra de Deus era aberta, senhores e escravos. Existem alguns documentos antigos que chegam até a demonstrar momentos nos quais um escravo, depois de uma refeição, junto com seus senhores sentados à mesa, ele se levantava para poder partir o pão e servir a ceia do Senhor para os seus senhores que estavam em volta da mesa. Quando numa sociedade romana como aquela, uma situação como essa poderia ser tolerada? Quando um escravo se colocava diante da mesa para poder ministrar a ceia do Senhor para os seus senhores. Isso foi nivelando a sociedade. É bem verdade que Paulo ele vai falar de uma tal forma que a gente quase consegue visualizar a cena que parece que está na mente dele. O Senhor Jesus retornando e ele fazendo justiça ao escravo e ao Senhor. Mas a maior justiça que Paulo almejava no seu coração era ver senhores e escravos juntos, subindo para poder estar com Cristo como irmãos em Cristo Jesus. A maior transformação que Deus pode operar na vida de uma pessoa não é a destruição do seu inimigo, mas é a transformação do seu inimigo em um irmão em Cristo Jesus. Pense nisso no decorrer desse dia. Eu estudo a lição. E você?